Tem que esperar o barulho das Bíblias, né? Aí, fechou. Então diz o seguinte: Jesus saiu da Judeia e voltou novamente para a Galiléia. No entanto, era necessário que ele passasse por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras de Jacó, das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: "Dê-me um pouco de água." Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: "Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber?" Ela perguntou isso porque os judeus não se dão bem com os samaritanos. Oremos. Obrigado, Senhor, por este momento. Obrigado, Senhor, por mais uma vez o Senhor ter nos proporcionado, estamos reunidos como igreja para louvar e engrandecer o Teu santo nome e agora para ouvirmos a Tua palavra. Nós te pedimos, Senhor, que o Teu Espírito Santo prepare as nossas mentes, abra o nosso coração para a Tua palavra, que nós aprendamos cada vez mais com o Senhor, que nós sejamos edificados e capacitados pela Tua palavra, pela Tua sabedoria, por tudo que o Senhor quer nos ensinar. E nos ajude, Senhor, que nós absorvemos estes conhecimentos e possamos aplicar em nosso dia a dia. É por isso que nós te agradecemos, é isso que nós te pedimos, no Teu santo nome. Amém. Para compreendermos melhor este texto, e na verdade qualquer texto das Escrituras, é muito importante que nós sempre busquemos entender o seu contexto. Quando nós vemos no versículo 3 e 4, quando o apóstolo João diz: "Saiu da Judéia e voltou novamente para a Galiléia. No entanto, era necessário que ele passasse por Samaria." Os estudiosos nos dizem que não era obrigatório que Jesus passasse por Samaria. Na verdade, existiam 3 caminhos, e somente um deles era necessário passar por Samaria. Então, o que nós entendemos, e que alguns teólogos entendem, que o que o apóstolo João quis dizer, não é que Jesus deveria, por conta do seu caminho, por conta da geografia do local, por conta do trajeto passar por Samaria, mas que ele precisava, que era necessário que ele passasse para que houvesse este encontro. Então, nós quando lemos, não podemos pensar necessariamente que era um caminho obrigatório, mas que era um caminho obrigatório que Jesus queria passar. Então, ele escolheu passar por esse caminho. Por quê? Por que eles decidiam não passar por este caminho? Porque existia um conflito de judeus e de samaritanos. E a origem desse conflito se dá na época da divisão do grande reino de Israel. Depois do reinado de Davi, depois do reinado de Salomão, Deus divide o reino de Israel em 2 reinos, o reino do norte e o reino do sul. Acontece que no reino do norte houve muitas divisões na questão do poder. Não houve uma preservação de uma única dinastia. Isso nos leva a entender que houve um grande desequilíbrio, uma grande instabilidade no reino do norte. Porque quando não se preserva uma única dinastia, você não sabe quem será o próximo rei quando o rei atual morrer. Então, o trono era disputado, e isso causava um grande conflito dentro do Reino do Norte. E esse conflito também se deu na religião. Diante de todos esses problemas e diante de todas as dificuldades, o povo do norte, do Reino do Norte, os israelitas, eles acabaram padecendo e caindo sobre o domínio dos assírios. A Assíria invade o reino do norte e leva os seus líderes cativos. A mesma coisa acontece com o reino do sul. Apesar do reino do sul, chamado de Judá, ter preservado a dinastia de Davi, e logo, por conta disso, ter uma estabilidade social e política, eles ainda assim padeceram diante do poder da Babilônia. E da mesma forma como o povo do norte sofreu
com o povo dos assírios e tiveram seus líderes levados, o reino do sul também teve os seus líderes levados pela Babilônia. Mas existe uma grande diferença nessa divisão, nesse domínio que cada um deles sofreu. O reino de Judá, ele foi levado, o reino de Judá, que é o reino do sul, ele foi levado até a Babilônia. No entanto, a forma com que a Babilônia fez esse exílio, este cativeiro, foi concentrando todos os judeus em um único lugar. E isso permitiu que eles preservassem a sua religião, a sua cultura. Assim como nós temos hoje algumas colônias de alemães, de holandeses, de japoneses, de poloneses, nós sabemos que eles preservam a sua cultura. Nós sabemos que ele mantém as tradições, porque eles estão juntos, unidos em um só lugar. No entanto, não foi da mesma forma que aconteceu com o reino do norte, com o reino de Israel. Eles foram levados cativos pela Assíria, mas eles foram espalhados por todos os cantos. Não houve uma concentração deles. Cada um foi levado para um lugar onde os assírios dominavam. Qual foi a consequência disso? Eles perderam a sua cultura, a sua religião. Então, depois de tantos anos debaixo do poder dos assírios, dos babilônios, o povo de Israel é liberto. Eles retornam para Jerusalém, para as terras da sua origem, e numa tentativa de reaproximação, o povo de Judá, aquele que não foi espalhado, aquele que se concentrou no reino da Babilônia, eles não aceitam essa união, porque eles perceberam que aqueles que pertenciam ao reino do norte, Israel, estavam divididos. Eles estavam sendo influenciados pelos povos em que eles foram levados. Então eles perderam a sua cultura e as práticas da sua religião. E isso causou uma grande divisão entre os do norte e os do sul, os israelitas e os judeus. E é do reino do norte que vêm os samaritanos. Então, quando nós lemos as Escrituras que os judeus não se davam bem com os samaritanos, é por conta disso, por conta dessa divisão, que no início foi uma divisão para preservar a sua religião, mas no fim se torna uma distinção étnica e preconceituosa. Então, Jesus, sendo descendente dos judeus, do reino do sul, do reino de Judá, ele não poderia falar com os samaritanos, por conta desse perigo de sofrerem essa contaminação, de perderem as suas tradições, assim como os samaritanos perderam. Quando nós olhamos o versículo 6, o apóstolo João diz assim: havia ali o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Para piorar a situação da mulher, além dela ser samaritana, ser separada dos demais por conta da sua etnia, por conta da sua origem, quando nós lemos que ela estava à beira do poço, buscando água por volta do meio-dia, nós entendemos que ela estava sendo rejeitada pelas pessoas, do seu próprio povo, das próprias mulheres que iriam buscar água. Por quê? Porque meio-dia é onde está o ápice do sol, o pico de calor. As mulheres não iam nesse horário. Então, o que nós entendemos? Que ela estava fugindo das pessoas. Existia algo na vida dela que estava errado, que estava em desacordo com as leis e com os mandamentos de Deus, que faziam com que as pessoas deixassem ela de lado. Ela tinha vergonha de sair em público, num horário, num momento onde várias pessoas estivessem reunidas, porque provavelmente ela sofria algo, ela estava tendo algo errado em sua vida e estava sendo julgada pelas pessoas. Então ela ia ao poço no horário em que ninguém ia. E nós descobrimos mais adiante que ela não ia ao poço no horário em que todas as mulheres iam retirar água, porque ela estava descumprindo a lei. Nós sabemos que Jesus fala
que ela havia tido 5 maridos e o homem que ela estava atualmente não era o seu marido. Então nós entendemos, é isso, ela descumpriu a lei, ela não está casada com o homem que ela vive. Então, como todas as pessoas sabiam publicamente desta condição, dessa situação que ela estava, ela tinha vergonha de sair nesse horário por ser reprimida pelas pessoas. Então, todos desprezavam essa mulher, seja pela sua etnia, pela sua situação religiosa, pela sua vida, ela era desprezada por todos. Jesus, sendo um homem judeu, sendo um rabino, tinha todos os motivos para desprezar essa mulher. Nem sequer ele poderia falar com ela. A tradição diz que os rabinos não poderiam falar nem mesmo com a sua própria mulher em público, quem dirá com uma mulher desconhecida. Mas mesmo assim, diante de todas essas situações, mesmo ela sendo mulher, samaritana e estando descumprindo a lei, Jesus não despreza como todas as pessoas fazem, mas ele a acolhe. Muitas vezes ouvimos, e possivelmente mais as mulheres do que nós, mas ainda assim eu ainda ouvi muitas vezes essa afirmação, seja na escola, na faculdade ou no trabalho, de que o cristianismo é historicamente machista, opressor contra as minorias, que o cristianismo afasta as mulheres que procuram liberdade. Tenho certeza que eu não fui o único que ouviu isso, tenho certeza que todos nós ouvimos em todos os lugares essas afirmações, e dessas afirmações para pior, na verdade. Mas será que é isso mesmo? Será que o cristianismo é machista ou opressor contra as minorias? O que nós devemos responder quando as pessoas nos trazem essa afirmação, na verdade, essa acusação? Nós devemos responder que, pelo contrário, como nós lemos agora, os ensinamentos de Jesus não afastavam as mulheres, mas aproximavam elas. Nós vemos nas histórias e nos ensinamentos de Jesus que ele valorizava todas as mulheres, não importa a sua etnia, a sua condição social, a sua situação religiosa, ele respeitava e valorizava cada uma delas, e especialmente aquelas mulheres que eram difamadas pelas pessoas. O modo como Jesus trata as mulheres despedaça a crença de que as mulheres são naturalmente inferiores aos homens, a crença que havia na época, e uma crença que foi dominante em todo o mundo antigo. Não é de se surpreender, então, que as mulheres se aproximavam de Jesus, tinham vontade de estar com ele, porque ele as valorizava, diferente de toda a sociedade. Não importa qual a situação dela, Jesus se aproximava das mulheres, respeitava e amava cada uma delas, como ninguém mais fazia. Nos primeiros séculos após a morte de Jesus, o cristianismo era conhecido pela sua capacidade em atrair mulheres e escravos. Nós percebemos isso na carta em que o governador romano Plínio escreve ao imperador Trajano. Quando ele percebe que o cristianismo está crescendo e percebe que eles são diferentes dos judeus, o governador fica desesperado e ele não sabe como lidar com aquela situação. Então ele pergunta ao imperador como ele deveria agir, o que ele deveria fazer com os cristãos. E nessa carta ele diz o seguinte, que aquela nova fé estranha que vinham dos cristãos estava infectando a sua região. Ele havia prendido e torturado 2 escravas, que eram chamadas pelos cristãos de diaconisas. O que esse pequeno recorte da época do primeiro século nos traz? Que, embora mulheres e escravos eles fossem proibidos de ter posse nessa cultura greco-romana, eles poderiam alcançar grandes posições dentro da igreja, no meio dos cristãos. Essas 2 escravas eram reconhecidas como diaconisas entre os cristãos.
Então nós entendemos que, apesar de serem mulheres, apesar de serem escravas, no cristianismo elas tinham a condição de alcançar alguma posição de importância para a igreja, diferente do que havia na sociedade na época. Mais adiante, e como resultado dos ensinamentos de Jesus, nós temos registro de uma grande perseguição que aconteceu no século IV, no norte do continente africano. Essa perseguição documentou o registro de apreensões de 13 sapatos masculinos contra 47 pares femininos, 16 túnicas masculinas contra 82 femininas e 38 acessórios de cabeça femininos. O que isso quer dizer? Que desde sempre as mulheres tiveram mais roupas do que os homens? Eu acho que não, porque aparentemente essas roupas eram destinadas às pessoas pobres. Então, o que nós vemos é que a maior parte daqueles que foram perseguidos no século IV, a maior parte de cristãos, era sim mulheres e pessoas pobres. Então nós percebemos que mesmo após os tempos de Jesus, o cristianismo continuava sendo atrativo para as mulheres. Outra informação interessante é que, mesmo antes da conversão do imperador Constantino, que foi aquele que legalizou o cristianismo dentro do Império Romano, se tem registro de 40 cristãos que pertenciam à classe mais alta do Império Romano, chamada de classe senatorial. E nós temos registro que 2/3 desses 40 cristãos eram mulheres. Então, até mesmo dentro do Império Romano, antes que o cristianismo fosse legalizado, o cristianismo entrou no Império Romano e atingiu mais as mulheres do que os homens. E mesmo depois de tudo isso que nós aprendemos, tudo isso que nós ouvimos, se nós respondemos essa acusação de que o cristianismo é machista e opressor contra as minorias, nós podemos ainda assim ouvir: tudo bem, até que Jesus não era ruim com as mulheres, e os seus ensinamentos afetaram parte da história. Então, em algum momento, realmente, o cristianismo pode ter sido bom com as mulheres. Mas, nos dias de hoje, o cristianismo oprime as mulheres. Essa pode ser outra acusação. Mesmo diante de você ter explicado toda essa história, que Jesus amava as mulheres, que historicamente as mulheres se aproximavam de Jesus, aderiram ao cristianismo mais do que os homens, nós ainda temos a acusação de que hoje o cristianismo oprime as mulheres. Mas uma pesquisa de 2015 revelou que em todo o mundo, 33,7% das mulheres adultas se identificam como cristãs, contra 29,9% de homens. Ou seja, dentre homens e mulheres adultos, o cristianismo atinge mais as mulheres do que os homens. Além disso, em nível global, as mulheres cristãs se mostram significativamente mais propensas do que os homens a frequentar a igreja semanalmente e orar diariamente. Elas também tendem mais a ler a Bíblia por si mesmas, mesmo que isso exija um esforço significativo. Um estudo em grande escala, publicado por acadêmicos da Escola de Saúde Pública de Harvard em 2016, revelou que as mulheres americanas que frequentavam cultos religiosos pelo menos uma vez por semana apresentavam uma probabilidade 5 vezes menor de se suicidar do que aquelas que nunca frequentavam. De forma semelhante, um estudo publicado em 2020 revelou que as mulheres americanas que frequentavam cultos religiosos semanalmente apresentavam uma probabilidade de 68% menor de morrer devido ao excesso de drogas ou álcool do que aquelas que nunca frequentavam. Eu não trouxe os dados aqui, mas os dados masculinos são bem inferiores com os das mulheres. Então, o cristianismo atinge e transforma mais as mulheres do que os homens. Porque, no fim das contas, é isso mesmo, é isso que importa. O impacto, a transformação na vida da pessoa.
e o cristianismo impacta mais na vida das mulheres, diminuindo o índice de suicídio e de morte por drogas ou excesso de álcool. Será que o cristianismo faz tão mal assim para as mulheres? Me parece que não. Essas afirmações de que o cristianismo é machista, opressor contra as minorias, parecem serem falsas. No entanto, eu gostaria de trazer e convidar a igreja a um momento de reflexão. Eu gostaria de que a igreja, neste momento, pensasse em nomes importantes para a história do cristianismo. Sejam pessoas atuais, da época da Reforma, mártires do primeiro século. Quais nomes vêm à nossa mente? Os pais e mártires da igreja, como Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, Lutero, Calvino, ou teólogos mais atuais como Spurgeon, C.S. Lewis. E as mulheres não entram na nossa lista? Será que tem algum de nós que pensou em algum nome importante na história de mulheres, teólogas mulheres, mártires mulheres? Será que elas não existem? Será que as mulheres não atuaram na história do cristianismo? Ou nós não as conhecemos? As mulheres mencionadas na Bíblia, que foram usadas por Deus, nós conhecemos: Débora, Esther, as Marias, Marta, Lídia, Sintique e Evódia. Esses dois últimos nomes a gente não vê tanto, né? Mas os outros a gente vê bastante. Mas, e no período pós-bíblico? Será que nós tivemos mulheres que atuaram, que foram importantes para a história da igreja? Bom, nós temos mártires cristãs também. Não foram só homens que morreram pela proclamação do Evangelho nos primeiros séculos após a ressurreição de Cristo. Em 177, sob o governo do imperador Marco Aurélio, ocorreu uma perseguição, que foi uma das páginas mais tristes e, ao mesmo tempo, mais inspiradoras da história do cristianismo primitivo. Depois de aproximadamente 50 cristãos serem martirizados, o Marco Aurélio publicou uma lei, onde que aqueles cristãos que fossem denunciados e presos diante do seu tribunal, diante do seu julgamento, eles tinham a possibilidade de negar a sua fé. Mesmo que tivessem provas de que eles eram cristãos, eles tinham essa oportunidade. Diante de todo o Império Romano, eles deveriam negar a sua fé no seu julgamento. E então, eles estariam livres do martírio. E não seriam condenados. Mas aqueles que insistissem, não, nós somos cristãos, esses sim seriam condenados e lançados às feras. Diante dessa situação, neste momento, nós temos a história de uma pequena escrava que era vista pelos seus senhores como frágil e desprezada, chamada Blandina. Blandina foi pressionada e forçada a confessar crimes que os cristãos teriam cometido. Ela era escrava de uma família cristã. Como nós sabemos, na época, a escravidão não era como nós temos ideia hoje, de uma escravidão racial, mas uma espécie de servidão, de pagamento de uma dívida. E quando foi interrogado, porque o Império Romano procurava antes os servos para entregarem aos seus patrões, que eu acho que seria bem fácil isso acontecer, né? A pessoa ali, naquele momento de servidão, sofrendo, servindo aquela família, seria mais fácil para ela entregar essas pessoas. Mas mesmo diante de ser pressionada, mesmo interrogada, ela não só não entregou ou incriminou os seus chefes, os seus patrões, como ela confirmou que ela também era cristã e eles não tinham cometido nenhum ato errado. Blandina viu-se cheia de uma força tão grande que esgotava aqueles soldados que, em turnos e de maneiras totalmente diferentes uma das outras, torturavam-na desde o amanhecer até o anoitecer. Mesmo diante dessa situação, da possibilidade de negar a sua fé, de entregar os seus senhores, ela se manteve firme e declarou: não, eu também sou cristã e nós não cometemos crime algum.
Mesmo diante da oportunidade de negar e ser liberta, ela permanece e decide ser entregue às feras. Os soldados se admiravam de como podia manter-se viva, estando todo o seu corpo dilacerado e aberto. Sem obter qualquer informação da boca dela, conduziram-nas às feras, uma jovem de apenas 20 anos, que, livre de amarras, com os braços em cruz, orava com paz inalterável, sem se mexer, esperando o urso, o leopardo e as demais feras a atacarem. Nós temos também a história de Perpétua e Felicidade. Perpétua foi uma nobre que, diante do tribunal romano, declarou: não posso ser outra coisa do que sou, isto é, cristã. Perpétua teve o seu filho, a Perpétua foi presa logo após o nascimento do seu filho. E nesse momento, o filho ainda recém-nascido, eles permitiram que fosse levado o seu filho na cadeia para que ela o alimentasse. E naquele momento, alimentando o seu filho, o seu pai implorava a ela que negasse a sua fé. Pelo amor do seu filho, pelo amor da sua família, que ela negasse que era cristã, para ela ser libertada e não ser morta, devorada por feras. Mas aí, ela olha para o seu pai, lhe mostra um vaso de barro e diz: pai, o que é isso? E ele fala: um vaso. E ela: isso mesmo. Da mesma forma que você não pode dizer que isso é um vaso, eu não posso dizer que não sou cristã. E então, decide entregar a sua vida ao martírio. A história ainda diz mais, que enquanto Perpétua foi levada para o meio da arena, eles em algum momento debocharam daquela situação, eles saíram e entraram na arena felizes e sorridentes. Os romanos viram aquilo como um deboche e pediram que eles açoitassem eles ainda mais. E sabe o que aconteceu? Cada um deles ficou ainda mais feliz, porque seriam torturados assim como Cristo foi pelos seus pecados. Passado essa tortura, eles foram decapitados. Na vez de Perpétua, o soldado romano, que aparentemente não tinha muita destreza com a espada, tremia para arrancar a sua cabeça. Nesse momento, vendo o soldado tremendo, Perpétua pega a sua espada e aproxima de seu pescoço, mostrando aonde ele deveria atingir. Já a Felicidade era a sua escrava, que foi presa junto com ela, mas teve o seu filho dentro da prisão. Ela foi presa ainda grávida. As leis romanas impediam que ela fosse morta grávida. Então, eles estavam esperando o nascimento do seu filho. E ela torcia que o seu filho nascesse o quanto antes, para que ela pudesse ser morta junto com os seus companheiros, e não se livrasse daquela situação. Diante do parto, no meio da cadeia, ela gemia e sofria de dor. Os soldados romanos diziam para ela: você está sofrendo e gemendo de dor no parto, imagine como será amanhã, quando as feras devorarem o seu corpo. E ela respondeu eles dizendo: esse sofrimento que eu estou passando agora é uma consequência do pecado humano. Mas a dor que eu vou sofrer amanhã, Cristo sofrerá por mim. E quanto mais seguimos a história, mais nomes de mulheres importantes ao cristianismo irão aparecer. Quando estudamos sobre o período da Reforma Protestante, nós vemos nas palavras dos próprios reformadores a importância que essas esposas tiveram. Muitas vezes nas aulas de história, nas comunicações e no compartilhamento das histórias da Reforma, nós falamos apenas dos homens que tiveram seu papel importante, Lutero, Calvino, mas cada um deles, em seus escritos, valoriza a importância de suas mulheres no seu trabalho. Nas próprias palavras de Lutero, ele diz a um amigo: se algum dia vierem a escrever a história de tudo o que tem acontecido, o período da Reforma, espero que o nome dela
a sua esposa, apareça junto ao meu. Eu oro por isso. Se o próprio Lutero diz que a sua mulher foi tão importante para o seu ministério e para ele conseguisse ter forças e vantagem e sucesso na reforma, ele diz que tudo isso aconteceu com a ajuda da sua esposa. E ele preveu que, por conta da cultura, as pessoas iriam falar menos da sua esposa e mais dele. Então ele deixa registrado que falem também, junto com o seu nome, que apareça o nome de sua esposa, Catarina Vambora. E assim acontece com os demais reformadores. Em todos os seus escritos, eles descrevem a habilidade, o amor, a paciência, o auxílio que tiveram de suas esposas durante a reforma. Se os próprios reformadores dizem que as suas esposas foram tão importantes, quem somos nós para retirar os nomes delas? Quem somos nós para não falarmos delas nos dias de hoje? Em que lugar eu quero chegar com isso? Se as pessoas têm essa visão do cristianismo, a culpa não é de Jesus. Nós analisamos um de seus ensinamentos nessa história da mulher samaritana, mas existem tantos outros ensinamentos de Jesus relacionados às mulheres. A culpa também não é da história. Nós vemos, as mulheres foram importantes. Elas morreram também pela proclamação do Evangelho. Elas tiveram importância na história da reforma. Mas, então por quê? Por que ainda existe essa acusação de que o cristianismo é um movimento machista, opressor contra as minorias? Bom, parece que a culpa é nossa, por não compartilharmos e não divulgarmos os nomes dessas mulheres que tiveram tanta importância na história do cristianismo. O cristianismo sempre foi a religião de homens e de mulheres, a religião dos patrões e dos servos, dos poderosos e dos fracos, dos saudáveis e dos fortes. Jesus sempre pregou a inversão dos valores ensinados em sua época. Nós lemos no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, versículos 50 ao 53, o seguinte: a sua misericórdia estende-se aos que temem de geração a geração. Ele realizou feitos poderosos com seu braço, dispersou os que são soberbos no íntimo do coração. Derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. O que nós percebemos neste texto aqui? A sua misericórdia estende-se aos que temem de geração a geração. Não importa a geração, a sua família, a origem da sua família, de onde você veio, o que os seus familiares fizerem, mas se você teme ao Senhor, as misericórdias do Senhor te atingirão. Não importa de onde você veio, o Senhor ainda assim irá derramar a sua misericórdia sobre a sua vida. Ele dispersou os que são soberbos no íntimo do coração. Quando nós lemos alguns versículos anteriores a esse que nós lemos no Evangelho de João, nós temos o encontro de Jesus com Nicodemos. Nicodemos pertencia a uma alta classe dos judeus. E o que nós temos? Jesus repreendendo Nicodemos, Jesus ensinando, Jesus interpretando a lei para aquele que era o grande intérprete da lei. Nós temos Jesus colocando ele no seu lugar. Mas logo após, nós temos a passagem da mulher samaritana, aquela que não tinha nenhuma posição social, aquela que de todas as formas possíveis era a mais inferior da época. E o que Jesus fala para ela nos últimos versículos? Que ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ele não acusa aquela mulher. Ele só fala: você é uma adoradora em espírito e em verdade. Adore ao Senhor. Jesus derrubou governantes dos seus tronos,
para que se exaltassem os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Jesus pregava a inversão de valores da sua época. Jesus sofreu e padeceu e lutou para derrubar esses valores que a humanidade construiu, onde uns são mais importantes do que os outros. Estes são os ensinamentos de Jesus. É isso que ele nos mostra nos seus evangelhos. O que os historiadores nos dizem sobre o período do Novo Testamento é que a palavra que se resume à condição ética, social e política da época era dominação. Os governantes deveriam dominar os seus súditos. Os seus senhores deveriam dominar os seus escravos. Os homens deveriam dominar as mulheres. Em contraponto a isso, os cristãos pregavam uma ética de amor e serviço ao próximo. Ninguém era mais importante que ninguém. O Senhor não é mais importante que o seu escravo. Os poderosos não eram mais importantes do que os fracos, nem os saudáveis mais importante que os doentes. É isso que nós temos nas Escrituras. É isso que nós aprendemos com Jesus. É isso que Jesus nos ensina. Mas por quê? Porque ainda assim, depois de virmos os ensinamentos de Jesus, depois de vermos como os ensinamentos de Jesus agiram na história, atingindo homens e mulheres pobres e escravos, por que o cristianismo ainda é conhecido como sendo uma religião machista, opressora contra as minorias? A culpa claramente não é de Jesus. A culpa claramente não é da história. A culpa parece ser nossa, que não seguimos os ensinamentos de Jesus, que não aprendemos com Ele a amar todo tipo de pessoa, que não aprendemos com Ele a olhar com os mesmos olhos todas as pessoas. A culpa parece ser nossa, se as pessoas não enxergam o Evangelho da forma como nós enxergamos. A culpa parece ser nossa, se as pessoas não enxergam Jesus da forma como nós enxergamos. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos torne mais parecidos com Ele. Que Deus nos ajude a preservar os seus ensinos. Que Deus nos ajude a amar as pessoas como Ele amou cada uma delas. Para que nós possamos fazer com que as pessoas amem ao Senhor, assim como nós o amamos. Que as nossas vidas sejam instrumentos de Deus. Que todos esses ensinamentos, tudo isso que nós aprendemos neste momento com a palavra do Senhor e com a história da igreja, nos ajude a sermos mais parecidos com Ele. E nesse momento eu convido a igreja a ficar de pé. Eu gostaria de encerrar com uma oração. E nessa oração, que cada um de nós peça ao Senhor para que os seus ensinos penetrem em nossas mentes, penetrem em nossos corações. Que nós possamos, através de tudo isso que aprendemos, nos tornar mais parecidos com Ele. Sem a sua ajuda, sem a sua capacidade, sem o seu auxílio, nós jamais vamos conseguir. Então, neste momento, feche os seus olhos, curve a sua cabeça e peça ao Senhor que coloque no seu coração o amor às pessoas, assim como Deus amou cada uma delas. Para que nós possamos fazer com que as pessoas amem ao Senhor, assim como nós amamos a Ele.